GTA Grand Theft Auto, o grande roubo de carros, lo grandito robo de las polas. Brincadeira, essa daí eu inventei. É uma franquia de jogos que simulam como seria a vida de um criminoso em uma cidade grande. E não é novidade pra ninguém que esses jogos são muito polêmicos, afinal temos a liberdade de cometer qualquer atrocidade que quisermos por diversão. Mas o que diferencia os jogos da franquia GTA de outros simuladores da vida real são os seus modos história. Todos eles possuem protagonistas diferentes, histórias diferentes e em muitos deles cidades diferentes também. E se já não bastasse a loucura que podemos fazer no mapa livre, boa parte das missões desses jogos são exageradas e irreais. E de certa forma é isso que faz GTA ser legal, né? A suspensão da descrença nos leva a ter em mente que tudo que vemos é só uma boa brisa dos desenvolvedores da clássica Rockstar, lembrando de muitas delas como engraçadas e exageradas, um aspecto que não foi levado tão à frente no GTA 4 e no GTA 5 por tentarem ser mais pé no chão em comparação com os da era do Play 2. E por falar em PlayStation 2, o GTA que possui as missões mais bizarras, exageradas e engraçadas é o grandíssimo GTA San Andreas. Nesse jogo, a Rockstar quis explorar todas as ideias malucas de seus desenvolvedores, criando uma missão mais bizarra que a outra. Porém, como eu já falei ali em cima, não devemos levar o GTA tão a sério, afinal, essa bizarrice cômica de suas missões é o que fazem esses jogos serem o que são. Mesmo assim, eu decidi fazer uma coisa diferente. E se olharmos com mais frieza algumas missões desse jogo? E se julgarmos o quão errado o CJ é ao longo da história de San Andreas? Todos temos uma memória afetiva enorme com esse personagem, principalmente por ele ficar fodão no final do jogo. Mas se vocês analisarem todas as atrocidades que ele cometeu para chegar onde chegou na missão final do game, muitos de vocês vão falar: meu Deus, o CJ é um filho de rapaz. Nesse iceberg eu decidi selecionar realmente as missões mais bizarras desse jogo, desde o início até o fim, no abismo do mar, olhando todas por uma perspectiva mais realista da coisa. Mas é aquilo, né? Não tem como a gente ir até o fundo de um iceberg se não começarmos pela superfície. É interessante a gente começar de leve, porém já pegando algumas missões malucas e impossíveis. Logo no começo do jogo, quando nós estamos fazendo todas aquelas missões do Ryder, onde todas novamente envolvem furtar alguma coisa, o CJ vai encontrar o Cabra para perguntar para ele onde eles poderiam obter armas. Então o Ryder dá uma ideia muito boa. Assaltaram uma loja de armas? Não. Ir atrás dos balas e roubar as armas deles? Não. Invadir o depósito de armas da Guarda Nacional e roubar várias delas? Isso sim que é uma ideia. E é isso, meus amigos. É basicamente o suco do que é esse jogo. E olha que tecnicamente esse é o começo dele. Então nós dirigimos com ele até o depósito, invadimos aquilo e roubamos várias caixas com uma empilhadeira. E na volta, obviamente, a Guarda Nacional fica vindo atrás de você para te buscar. Esse pensamento, obviamente, vai perseguir vocês ao longo do vídeo. Ai, mas isso é só um jogo. Ai, mas é isso que faz GTA San Andreas ser o que é. E eu concordo com você, meu caro virgem de 15 anos. Mas mesmo assim, olhando de uma perspectiva mais séria, a gente consegue enxergar como naquela época o desenvolvimento da narrativa dos jogos da sexta geração era quase que sem limites. Pegaram literalmente dois gangsters e colocaram eles para cometer um crime federal e foda-se. Black Project é simplesmente uma das muitas missões super aleatórias desse game. Basicamente todas as missões do The Truth são zoadas e bizarras, mas essa em específico foi uma das mais inesperadas do game. Nós simplesmente invadimos o que seria equivalente a uma Área 51 no GTA San Andreas, obviamente se chamando Área 69 porque isso é GTA. A loucura é tão grande que quando paramos para pensar que um cara sozinho invade uma base militar matando todos os soldados super treinados e desarmando todo tipo de vigília, você põe a mão na cabeça e começa a entender que as mentes fumadas que fizeram isso estão completamente acorrentadas pela cultura do mimimi nos jogos. E realmente, né? Poucos jogos hoje em dia têm essa coragem de ser fora da caixinha. Eles apostam só na coerência narrativa e na atual forma do sucesso, que é colocar a perspectiva de terceira pessoa em quase todos os jogos atuais. E eu confesso que é a partir daqui que as coisas no GTA San Andreas começam a ficar bem mais estranhas. Basicamente, todas as missões do O.J. Luck são um pouco perturbadoras. O próprio O.J. é um personagem com muitas camadas, todas elas revelando cada vez mais a podridão dele como pessoa. Por ele querer ser um rapper gangster, todas as missões dele envolvem fazer o CJ ajudar a construir essa carreira falsa para alavancar o seu nome artístico. Então o CJ comete muitos crimes e atentados para ajudar esse seu, entre muitas aspas, amigo. A primeira delas, para proteger a reputação do O.J. Luck, que em resumo tava comendo cu de viado. Fred, vim te pegar, filho da puta.
Ô, louco, se acalma. Jeffrinho, você entendeu errado, garoto. Aquilo lá era uma coisinha que aconteceu na prisão. Eu tenho um monte de gatos lá fora, amor. Eu não preciso desse seu rabinho magricela. Cara, ignora CJ. Eles vão atrás desse rapaz pra matar ele. Olhando por uma perspectiva mais séria, o nosso protagonista literalmente ajudou a assassinar uma pessoa inocente só pra manter essa reputação de gangster do falso rapper. E é bem bizarro como esses atentados não têm repercussão nenhuma pela cidade. Afinal, o assassinato foi ao ar livre, né? Mas com certeza uma das missões que cravaram pra mim que o CJ tem o seu traço de psicopatia foi quando ele aceitou matar o empresário do Mad Dog. Basicamente, o O.J. Locke tentou negociar com o Crawford, o empresário de Mad Dog, pra eles dois fazerem uma parceria, porém, como Crawford não tinha uma boa visão sobre Locke e queria ele longe da cena do rap, acabou não aceitando. Então, quando o CJ vai pra lanchonete que o maluco tava trabalhando, ele simplesmente pede pro CJ matar o cara porque ele já não tinha nada a oferecer. Mesmo que isso seja só um jogo e que a história dos GTAs antigos não tenham realmente muita coerência narrativa ou impactos na gameplay, é bem bizarro pensar que o CJ só aceitou matar um cara literalmente de graça. Sim, não recebemos nada nessa missão. E pra piorar, tudo isso porque o O.J. Locke queria despedaçar a carreira de Mad Dog pra construir a sua. E é bem bizarro ver que além do empresário, a sua namorada também entra no carro. E até nós levarmos eles pra morrer na praia, ela fica gritando desesperadamente e pedindo ajuda. De certa forma, isso tudo é bem bizarro. Até o CJ falando que ele iria morrer e por aí vai. Not today, asshole. Today, we taking the scenic route via the bottom of the ocean. Outra missão que não necessariamente faz a gente colocar a mão na cabeça, mas faz a gente ficar meio... quê? É quando vamos para um restaurante encontrar a galera do Crash. E eles pedem pra gente incendiar a casa de uns gangster matadores de policiais. Então nós vamos lá com diversos molotovs e tocamos fogo naquilo tudo. Só que o mais engraçado e bizarro dessa missão é que no final nós só vamos aqui seria a nossa primeira namorada desse game. E o curioso é o fato de que nós começamos um relacionamento com uma garota que teve a casa completamente destruída por nós mesmos. E isso é bem interessante de se pensar agora, porque eu não tive esse raciocínio na primeira vez que eu joguei esse game. Enfim, cabuloso demais. A missão que antecede a nossa ida para San Fierro é com certeza uma das mais doidas e polêmicas desse jogo. Nós vamos encontrar o The Truth para ajudar ele a levar um carregamento de orégano, porém de repente surge um helicóptero da polícia e nós somos obrigados a queimar centenas de quilos de orégano. E a missão é literalmente chapada. A tela até começa a bambear por causa da brisa que o CJ tá tendo. E como se já não bastasse isso, The Truth dá pra gente uma Rocket Launcher para explodir o helicóptero da polícia. Sem dúvidas, uma das missões mais aleatórias desse jogo. Carregando uma origem desconhecida e um controle gigantesco sobre San Andreas, Mike Torino se mostra o personagem com mais camadas nesse jogo. Em todas as suas missões, ele faz questão de dar discursos misteriosos sobre o governo, as drogas e as guerras e como tudo está estranhamente conectado. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. Eu não vou me estender muito sobre quem é esse cara no GTA, mas eu irei deixar um vídeo do Fire que explica detalhadamente quem ele pode representar nesse jogo. Esse personagem surgiu como mais um dos traficantes de San Fierro. Ele estava entre Dizzy B e T-Bone Mendes. Porém, depois de algumas missões para acabar com essa trindade, Mike Torino supostamente morreu. Supostamente porque na real o cara tava de brinques e ligou pro CJ chamando ele pro rancho. Son, get back to the ranch and I'll explain everything. And I mean everything. Aqui ele explica que na real ele não era um traficante e sim um agente do governo que, para conseguir o que ele quer, precisa utilizar de todos os meios. Todos os meios. Sejam eles tornar toda uma geração viciada em drogas ou tornar alguém refém utilizando sua própria família. Uma das missões em que esse poder que o Mike tem por ser um agente do governo é bastante exposta é na intitulada Interdição. Aqui ele dá vários exemplos de como o sistema funciona e como ele pode usar disso a seu favor para conseguir o que quer. It's all white knights and heroes. We have to make decisions, kid. Over here, you got all the scumbags inside the country. And over here you got all the scumbags outside the country. And me and my colleagues, we're the fucking pivot. Keep the government in work, collectively. Hey, hold up. What about my brother and all that shit you was talking about? Hey, don't worry. Sweet's just fine. He gets touched. A prison guard goes home and finds that his wife and kid have been murdered. Everything's under control. E basicamente nessa missão nós vamos impedir que policiais interrompam a entrega de um pacote de drogas, atirando mísseis nos helicópteros e destruindo carros dos policiais. Só que o mais bizarro dessa missão
que é algo que eu venho comentando desde o início dessa parte do vídeo, é a quase onipresença do Mike ao longo da missão, exaltando seu poder sobre o CJ. Então, se formos analisar quem realmente é esse personagem e o que ele representa, não só para o jogo e sim para a vida real como referência histórica, nós iremos desde a relação conturbada entre os Estados Unidos e o Irã até a epidemia do crack na década de 80, também nos Estados Unidos. Mas, vamos cortar esse lado misterioso do jogo e vamos ir para uma missão muito bizarra, porém bizarra de difícil. Existe uma missão nesse game conhecida como New Model Army, onde nós iremos batalhar com Berkeley, o rival do Zero, utilizando carros, tanques, helicópteros e bombas em uma super maquete. E aqui o que pega é a clássica dificuldade que esses brinquedos malditos do Zero possuem. Todos são extremamente difíceis de controlar, fazendo a gente falhar na missão quase que 1000 vezes, quebrando a tela do computador de tanta raiva. Em um certo ponto de GTA San Andreas, CJ e Cesar Vilpando se juntam para acabar com os maiores fornecedores de drogas do Big Smoke, o Local Syndicate. O CJ acaba se infiltrando entre Dizzy B, T-Bone Mendes e Mike Torino, realizando missões para o Local como se fosse um de seus capangas. E o bizarro dessas missões é o que já tínhamos visto anteriormente nas outras missões do O.J. Loke. A frieza do CJ em matar pessoas e cometer atrocidades, mesmo que no fundo ele não queira fazer realmente aquilo. Foi só um artifício para poder se infiltrar nesse cartel e poder matar esses 3 caras. Se bem que as pessoas que ele mata também não eram boa coisa, mas mesmo assim são atrocidades. E por limitações da época, obviamente essas coisas anormais, como quando o CJ derruba um helicóptero militar com um lançador de foguetes em plena cidade, com 0 repercussão, eram mais aceitáveis, né? Tipo quando a gente vai com o Caesar espionar uma negociação de mafiosos e tiramos algumas fotos deles com uma câmera Kodak. A gente precisa fazer vista grossa pro fato deles reconhecerem os caras com um zoom de uma câmera dos anos 80. Mad Dog com certeza foi um dos personagens que mais sofreram em GTA San Andreas, tudo isso por causa do nosso protagonista Carl Johnson. A começar pelo fato de que nós destruímos a carreira dele, que é um rapper de sucesso, para ajudar um rapper sem talento, vulgo O.J. Loke. A gente começa roubando as suas rimas na sua mansão, não só furtando algo essencial para sua carreira, como também matamos todos os seguranças da sua casa. Depois disso, nós também matamos o empresário do cara, o que destrói todas as bases para o Mad Dog continuar a sua carreira. Tanto que em um certo ponto do jogo, a casa do Mad Dog fica disponível para compra, indicando que o rapper também abandonou sua mansão. Então o CJ ajudou um rapper lixo e totalmente sem talento, que é praticamente um poser que paga de gangster, a destruir a carreira de um artista famoso, matando seu empresário, roubando suas rimas e adquirindo sua casa. Tudo isso para no final evitar que o mesmo se mate e no fim ajudar ele a recuperar tudo isso de volta. O bizarro aqui é como a Rockstar não colocou nenhum diálogo de conciliação ou de desculpa por parte do CJ pro Mad Dog. Ele não fala pro cara que ele mesmo destruiu a sua carreira, o que pode ser um certo furo de roteiro, mas se for proposital, o CJ realmente é um Zé Bucet. Mas o que esse cara tem de Zé Bucetice, ele tem de habilidade, porque, meus amigos, as missões escalonam a um nível tão alto que o CJ se junta ao Zero e ao Uzi para roubar dinheiro de um cassino ao nível de filmes de ação. Para chegar nessa missão, tem várias outras que servem como preparação, como uma das mais erradas desse game, a intitulada Chave para o Coração dela. Os caras descobrem que uma das funcionárias do Calígulas tem um cartão com acesso a áreas restritas do cassino, e que ela tem o costume de se encontrar com masoquistas para cometer atos libidinosos na sua casa. Então o CJ se veste de masoquista, mata o cara que ela ia se encontrar e fica tendo relações com ela até a moça resolver entregar o cartão pra gente. Enfim, né, senhores? Isso é GTA San Andreas. E pra finalizar, CJ sai de um gangster de bairro a um dos sócios do cassino Four Dragons, depois de várias missões loucas e de várias atrocidades cometidas. E bom, rapaziada, no fim, talvez essa seja a graça de San Andreas. Ele nunca prometeu ser realista, a proposta desses jogos nunca foram ser um simulador de vida real ou algo do tipo. Eles sempre quiseram ser impactantes e fora da caixinha. E é por causa disso que GTA San Andreas é incrível. Suas missões são únicas e inesperadas, cada uma contendo uma pérola escondida. E não se enganem, GTA San Andreas não se resume a violência gratuita e humor. Se pararmos para analisar como o jogo desenvolve seus personagens e como funcionam os esquemas criminosos desse jogo, vamos ver que a Rockstar construiu uma história tão complexa como os filmes do Poderoso Chefão. E sim, boa parte das missões são bizarras, e é isso que os tornam engraçadas e marcantes. Mas quando a gente tira o filtro da zoeira e olha com frieza, esse jogo é completamente insano. E é por isso que ele é eterno.